Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Conhecimento Aplicado. Meu nome é George e hoje vamos dar continuidade às aulas de cabeçote. Como o cabeçote tem muitas peças, eu resolvi separar cada peça individualmente. Não dá para gravar num vídeo só, porque senão eu vou acabar perdendo em qualidade. E o que é que acontece? Eu escolhi hoje falar sobre válvulas, porque se o cabeçote ele tem a função de gerenciar os gases no motor, para quem viu na última aula, se você não viu, por favor, veja a última aula para você poder entender. As válvulas são um elemento primordial para que isso aconteça. Então, vamos para o vídeo. Então, nessa aula você irá aprender sobre válvulas do cabeçote e os defeitos mais comuns nas válvulas do cabeçote. O que são as válvulas do cabeçote? São peças cilíndricas de corpo alongado, responsáveis pela vedação do cilindro. É ela que faz a vedação do cilindro, não permitindo que os gases entrem ou saiam no momento que não seja adequado. Então, aqui são as principais partes das válvulas, que são a trava, a haste, o pescoço, a cabeça e o assentamento. O assentamento também é conhecido como contrasede. Se vocês observarem, no caso na válvula da direita, ela tem sódio na sua composição. E para que isso serve? Isso serve porque a válvula de escapamento ela recebe um calor muito elevado na hora que está sendo liberado os gases. Quando ele está sendo liberado esses gases, ela tem uma dilatação muito grande devido ao calor e, no caso, o sódio ajuda a dissipar esse calor ao longo da haste da válvula. Então, esse é um dos principais elementos que tem dentro da válvula. Então, a válvula de escapamento, além dela ser mais rígida, ela ainda, como é que se chama, tem o sódio dentro da sua estrutura. Aqui à esquerda podemos perceber que as válvulas de admissão elas são maiores do que as válvulas de escapamento. E por que isso acontece? Porque as válvulas de escapamento, como eu falei anteriormente, além de elas aquecerem muito, elas vão acabar dilatando muito. E se elas têm um diâmetro menor, a dilatação em valor absoluto, ela também é menor. Então é por isso que as válvulas de escapamento elas são menores. Além disso, promover uma maior rigidez, ela se torna mais resistente também. Ela também promove um controle do fluxo. Você pode promover um controle do fluxo facilitado devido a isso. Ângulo do assentamento. Como as válvulas elas se dilatam, à medida que elas vão se dilatando, o ângulo do assentamento precisa ir mudando. De maneira que quanto menor é o ângulo do assentamento, é porque ela está mais quente, e quando ela está mais fria, ela fica mais fechadinha e entra no ângulo maior do assentamento. E quando o mecânico ele for fazer a instalação, ele tem que se atentar a isso. Ele vai fazer a instalação da série, tem que ser conforme a especificação do motor. Se não for conforme a especificação do motor, poderá vir a dar errado no seu trabalho. Ângulo entre as hastes. Observe que nesse motor à esquerda, você vê que as válvulas estão praticamente alinhadas, praticamente aqui, ó, 90 graus. Né? Em relação ao plano, elas estão 90 graus. Já no motor à direita, elas têm um ângulo, vamos botar assim, que elas estejam um ângulo aqui de, vamos botar 90 graus. E em relação ao plano, seria 45 cada lado, por exemplo. E por que isso ocorre? Porque com esse ajuste do ângulo, você consegue ter uma câmara de combustão aumentada. Observe que a câmara de combustão fica muito volumosa. E na hora que os gases precisam entrar, esse caminho que ele tem que fazer aqui promove um maior esforço. Já quando ele está em ângulo aqui assim, o ângulo de entrada e saída dos gases é facilitado. Isso promove, por exemplo, um melhor aumento de potência. Mas não significa que um cabeçote é melhor ou pior que o outro apenas por causa disso. Deve-se atentar a vários outros fatores além disso. Os defeitos mais comuns das válvulas, quais são eles? São provocados principalmente pela instalação incorreta, o desgaste natural e a falta de manutenção. Vamos ver cada um deles. Instalação incorreta. A falta de organização. Eu acho que é o maior estereótipo que tem do mecânico, é você chegar na oficina e tá aquela bagunça, é peça para tudo quanto é lado, e aí ele pega uma caixa de margarina para guardar os parafusos dentro. Então, esse tipo de ação
fará com que ele misture as válvulas entre si. E provavelmente elas podem não ter mais o mesmo assentamento, onde, claro, se for passado pela retífica é outra coisa, mas às vezes tirou para fazer uma descarbonização, alguma outra coisa, e esse não assentamento adequado com a mistura das peças poderá ocorrer um defeito na hora da vedação. A falta de limpeza, aquela mão com areia, com graxa, pano que limpa areia, limpa a válvula, isso poderá provocar um atrito maior por causa da contaminação e um desgaste prematuro da peça. Não seguir as normas de montagem, o torque, as folgas que tem dos ajustes, porque toda peça ela tem uma folga, ela não é totalmente ajustada, ela tem uma folga. Essa folga é para o movimento, para a própria lubrificação da peça, para poder a dilatação, compensar a dilatação, então ela tem uma folga. Se a folga for excessiva ou muito pouca, isso promoverá um trancamento da peça ou até mesmo a peça ficar sambando, promovendo maior vibração. E óbvio também que é um defeito na instalação, peças de má qualidade, peças danificadas, que não foi atentada a isso, a pessoa tirou a peça defeituosa, botou a mesma peça defeituosa, peça falsificada. Então são coisas que podem ocorrer, prejudicando sem dúvida a montagem e futuramente gerando um defeito. O desgaste natural. Uma das coisas que podem ocorrer é o desgaste natural da peça. Uma vez que, mesmo que você faça a manutenção completa, correta, na data certa, o atrito, a dilatação, com o tempo fará com que a peça se desgaste. Nada dura para sempre, tem que se atentar à vida útil e a manutenção é para prolongar a vida útil. Falta de manutenção. A falta de manutenção, sem dúvida, é algo que pode ser talvez a coisa mais prejudicial para o motor. Não substituir o óleo no tempo correto, por exemplo, além de danificar o motor por completo, as válvulas não terão uma lubrificação entre a sua haste e seu guia. Isso, no caso, sem a lubrificação, promoverá um desgaste excessivo tanto na haste da válvula quanto no guia de válvulas, que a gente verá posteriormente. Então, trocar o óleo lubrificante no tempo correto, sem dúvidas, é primordial para a durabilidade do seu motor. Não trocar a correia dentada no tempo certo. Essa foto à esquerda aí mostra claramente uma válvula empenada devido a não trocar a correia dentada do motor. Então, o que é que acontece? Você não troca, ela vem a partir e o pistão colide com a válvula e nessa colisão promove isso, um empeno, e é irreversível. A válvula não tem mais conserto, só substituindo, o que gera um custo, um prejuízo muito elevado comparado ao custo da troca da correia, que é muito barato em relação a deixar ela quebrar. E não fazer os ajustes. Nesse slide aqui, à esquerda mostra a imagem da pessoa fazendo um ajuste com o calibre de lâminas. E esse ajuste é importante para evitar pancadas no balancim, nas válvulas. E se ela tiver com uma folga excessiva, fará com que, no caso, ela venha a se danificar mais rapidamente do que no normal. Se você gostou, curta e compartilhe. E não deixe de se inscrever no canal para receber as novas aulas. Estou tentando postar diariamente novas aulas para levar o conteúdo com a melhor qualidade possível. E comente caso você tenha uma dúvida, uma sugestão. E um elogio, isso ajuda muito a motivar e a continuar nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.